Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje eu vou fazer a correção da prova de oficial de justiça avaliador federal do TRT-9, que foi nesse domingo agora, dia 14/8/2022. Quero fazer um agradecimento especial à Gerliane, que compartilhou as questões para que eu pudesse comentar. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Sem mais delongas, vamos para as questões. Então, a primeira questão que caiu na prova de oficial de justiça é essa que está aí na tela. Ela diz o seguinte: João distribuiu R$ 300 entre seus netos, Antônio, Bernardo e Carlos, do seguinte modo: deu sucessivamente R$ 1 a Antônio, R$ 2 a Bernardo, R$ 3 a Carlos, R$ 4 a Antônio, R$ 5 a Bernardo, R$ 6 a Carlos e continuou seguindo este padrão até que o dinheiro fosse totalmente distribuído. O valor que coube a Bernardo foi de... Bom, como é que a gente resolve essa questão? A forma mais fácil é essa que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou fazer uma pequena tabelinha com os nomes dos três. Então, primeiro é o Antônio, na sequência é o Bernardo e, por último, o Carlos. Então, João deu R$ 1 para o Antônio, R$ 2 para o Bernardo, R$ 3 para o Carlos, R$ 4 para o Antônio, 5 para o Bernardo, 6 para o Carlos, 7 para o Antônio, 8 para o Bernardo, 9 para o Carlos e assim sucessivamente. O que vocês precisam observar nessa distribuição? Essa distribuição ela não foi feita em partes iguais. Tem um que vai receber mais do que os outros, tá certo? Mas observe o seguinte: se eu vir aqui no Carlos, que ganhou R$ 3, e tirar R$ 1 dele, ele vai ficar com 2. E se eu passar esse R$ 1 que eu tirei dele para o Antônio vai ficar com 2. O que eu fiz? Se eu tirar R$ 1 do Carlos e passar para o Antônio, todos eles vão receber R$ 2. Vou fazer isso para o próximo valor. Eu vou tirar R$ 1 do Carlos, então ele vai ficar com 5. E vou passar esse R$ 1 para o Antônio. Se ele estava com 4, mais R$ 1, ele vai ficar com 5. E olha o que está acontecendo. Se eu tiro R$ 1 do Carlos e passo para o Antônio, todos os três eles ficam com a mesma quantidade. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Se eu tirar R$ 1 desses 9, ele vai ficar com 8. E quando eu jogo isso aqui para o Antônio, ele também vai ficar com 8. Ou seja, em todas as distribuições, se eu tirar R$ 1 do Carlos e jogar para o Antônio, todos eles ficariam com a mesma quantidade, tá certo? Vamos observar o seguinte: ele está perguntando o valor que uma pessoa específica recebeu. E essa pessoa específica é o Bernardo, que, coincidentemente ou não, o Bernardo é o que está aqui no meio. Nesse raciocínio que eu utilizei, eu não mexi no valor do Bernardo. Ou seja, o Bernardo ele sempre vai receber essas mesmas quantidades. Se eu tirar R$ 1 do Carlos e passar para o Antônio, todos os três ficam iguais. Ou seja, se eu continuar com isso, para o Bernardo não vai fazer diferença se essa divisão foi em partes iguais ou não. Ele vai receber a mesma quantidade. Se isso fosse dividido R$ 300 para os três de forma igual, cada um recebesse a mesma quantidade, ou se isso fosse distribuído entre os três da forma como foi. Então, a parte que cabe ao Bernardo é o quê? São os R$ 300 dividido por 3. Por quê? Para ele, se essa divisão fosse feita em partes iguais, não ia mudar nada, ele ia receber a mesma quantidade. E 300 dividido por 3, isso dá R$ 100. R$ 100, a alternativa C.
tá certo? E se você não percebeu essa situação, você não conseguiu perceber essa distribuição e que o Bernardo receberia a mesma quantidade de que se isso fosse dividido em partes iguais. Como é que você poderia fazer essa questão? Repara que em cada coluna da distribuição, os valores eles sempre vão aumentando mais e mais. Então, parece que R$ 300 é algo que vai demorar para chegar fazendo essa distribuição nesse formato, mas não é. Você poderia fazer essa distribuição e ir somando para verificar. E aí você ia chegar até aqui, ó. Então, 9, continuando, daria 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Essa é a condição total de distribuição para os três. Então, quando você vai somando esses valores, você iria parar aqui no 24, tá certo? É mais trabalhoso, é mais demorado, mas seria uma possibilidade para você que não conseguiu perceber essa mudança de R$ 1 do Carlos para o Antônio, fazendo todos eles ficarem com a mesma quantidade, e aí você pode concluir que o Bernardo recebe 1/3 desse valor, independente da forma como ele foi dividido, se seria em partes iguais ou desse jeito que foi feito, tá certo? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Comenta aí para mim, coloca nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. Vamos para a próxima questão. Questão de número 16. Luciana é professora de italiano e dá aula de 14 em 14 dias. Domingos é professor de espanhol e dá aulas de 4 em 4 dias. E Ana é professora de francês e dá aulas de 7 em 7 dias. Os três dão aulas na mesma escola de línguas. Sabendo que deram aula no dia 29 de junho de 2022, a próxima data em que se encontrarão na escola para dar aula é... Bom, então o que nós temos? A Luciana, as aulas dela são de 14 em 14 dias, então ela deu aula hoje, daqui 14 dias ela dá aula de novo, mais 14 dias aula de novo, e mais 14 dias, e assim sucessivamente. O Domingos, ele dá aulas de 4 em 4 dias. Mesmo raciocínio, ele deu uma aula hoje, daqui 4 dias ele dá outra aula, e assim sucessivamente. E a mesma coisa com a Ana, só que as aulas dela são em 7 dias. Lendo essa questão, você tem que identificar o que ela está cobrando. Esse exercício, esse enunciado, é um enunciado típico de MMC. Por quê? Ele tem eventos que estão se repetindo infinitas vezes, sempre no mesmo intervalo de tempo. Para quem assistiu a minha live de revisão, que eu fiz sábado antes da prova, eu disse que questões de MMC elas envolviam repetição. E uma forma de guardar isso é utilizando essa sigla aqui, ó, MMMMC. É uma brincadeira, né? O MMC, o M está aparecendo 2 vezes. E aí eu exagerei, MMMMMC, para você lembrar que questões de MMC envolvem repetição, repetições de tempos em tempos definidos, e que isso vai até o infinito, sempre se repetindo naquela quantidade de tempo. Então, uma vez identificada que se trata de uma questão de MMC, vamos calcular o MMC desses valores. Então, tem que calcular o MMC de 14, 4 e 7. E para isso eu tenho que dividir esses números pelos números primos. Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2. Se eu olhar aqui, tem 14 e o 4, eles são divisíveis por 2. Então, eu começo fazendo a divisão. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. 7 não dá para dividir, eu repito. Dos números que sobraram, ainda tem um que dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir mais uma vez por 2. 7 não dá, basta repetir. 2 dividido por 2 dá 1. E 7 não dá, eu repito. O próximo número primo é o 3. Mas dos valores que estão ali, nenhum deles é divisível por 3. A mesma coisa por 5. E o próximo número primo que vai conseguir dividir esses valores é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. O 1 eu repito. 7 dividido por 7 dá 1.
Cheguei em todos os valores 1 do lado esquerdo. O que eu preciso fazer agora? Multiplicar esses fatores que eu encontrei. 2 vezes 7, 14, e 2 vezes 14, 28. Então, MMC entre 14, 4 e 7 é igual a 28. E 28 o quê? Nós estamos trabalhando em dias. Todos esses valores são referentes a dias. Então, esse MMC é 28 dias. Tá certo? Bom, então essa foi a primeira parte da questão, que é descobrir de quanto em quanto tempo eles vão dar aulas juntos nessa escola. E eu descobri que esse intervalo é de 28 dias. Agora eu vou para o próximo passo. A última aula que eles deram juntos foi no dia 29 de junho. Então, eles deram aula no dia 29 de junho. Vou colocar até aqui 29/6 para facilitar. E vai se passar 28 dias até a próxima data. Até a próxima data que eles vão dar aulas juntos, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo, eu tenho que definir o mês de junho. O mês de junho, ele tem 30 ou 31 dias? Vocês sabem fazer essa conta? Basta utilizar os ossinhos da mão. Então, eu começo contando em janeiro, no ossinho, fevereiro vem nesse meinho entre os dois ossos, março, abril e assim por diante. Todas as vezes que o meu dedo cair no osso, o mês tem 31 dias. Quando ele cai no meio, não tem. Tá certo? Então, olha só, começo com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E quando eu vou para o agosto, eu repito o osso. Então, ó, julho, caiu no osso, agosto, no osso de novo, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá certo? Então tem essa regrinha para eu lembrar todas as vezes que todos os meses que tem 31 dias no mês. E o mês de junho, né, só para observar agora especificamente o mês de junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, caiu no meio. Então, o mês de junho tem 30 dias. Para eu fazer 29 de junho mais 28 dias, o que vai acontecer? Então, 29 de junho mais um dia, isso vai dar o dia 30 de junho, tá certo? E eu ainda tenho que distribuir 27 dias. Só que mais um dia foi o dia 30 de junho, e o próximo já é o dia 1º, eu já passo a contar julho. Então, se eu ainda tenho que colocar 27 dias, isso aqui vai dar exatamente no dia 27 de julho. Dia 27/7, que é a minha resposta. E 27 de julho é a alternativa E. E aí, gostaram dessa questão? Vocês sabiam dessa regrinha de contar os dias na mão? Conta para mim nos comentários se você sabia disso ou não. Vamos para a próxima questão. Questão de número 17. Dizemos que um quadriculado preenchido com os números reais é mágico se obtemos sempre o mesmo resultado quando somamos os números de uma linha, ou de uma coluna, ou de uma diagonal. O resultado de uma dessas somas chama-se número mágico. O número mágico do quadriculado abaixo, parcialmente preenchido, é 1,5. O valor que deve ser colocado no quadradinho cinza é... Bom, então o que nós temos? Ele está me dizendo que esse é um quadrado mágico. O que é um quadrado mágico? Qualquer linha, coluna ou diagonal que eu somar os valores vai dar sempre o mesmo resultado. Então, esse quadrado é mágico e ele me disse que o número mágico é 1,5, ou seja, a soma sempre vai ser 1,5. Vamos observar esse quadradinho que ele me deu. Nós temos 3 valores preenchidos, tá certo? Então, se eu sei que a soma da linha, coluna ou diagonal é sempre 1,5, eu vou olhar para aquelas linhas, colunas ou diagonais
que está faltando só um para ser preenchido. Então, eu posso fazer o cálculo e preencher esse quadradinho aqui, ó. Ou eu posso, porque aí ficaria a coluna toda, ou eu posso preencher esse quadradinho, por quê? Porque aí fica essa diagonal toda preenchida, ou eu posso preencher esse outro quadradinho, que aí fica essa diagonal preenchida também. Então, eu tenho 3 opções para eu começar a preencher isso. Eu não preciso preencher todos os quadradinhos desse quadrado mágico. Por quê? O único valor que ele quer é esse que está em cinza aqui. É o único valor que ele quer, tá certo? Então, dessas 3 possibilidades que eu tenho, eu vou calcular, eu vou encontrar aquela que vai fazer eu ter menos passos até conseguir descobrir o quadrado que está pintado de cinza, que é o que ele apresenta aí na figura. E o que vai fazer eu ter menos passos na hora de resolver isso é esse quadradinho aqui, ó. Por quê? Porque se eu preencher esse quadradinho, depois nessa linha que está o 0,8, eu só vou ter esse quadradinho cinza para ser preenchido. Qualquer outro que eu escolho, eu teria que fazer mais cálculos. Daria certo? Daria certo também. Mas, para poupar o tempo, vamos sempre procurar fazer isso no menor caminho possível. Então, veja só, nós temos aqui 0,6 mais 0,5 e 0,6 mais 0,5. 5 mais 6 dá 11. 1 vai 1 e 1 mais 0, 1. Uma casa depois da vírgula, então aqui nós temos 1,1. Então, 0,6 mais 0,5 deu 1,1. O que nós temos? O quadrado mágico vale 1,5. Então, eu tenho que 1,5 menos 1,1. 5 menos 1 dá 4, 1 menos 1 dá 0, 0,4. Então, eu tenho que o valor a ser colocado naquele quadradinho é 0,4. Eu vou até apagar esse círculo aqui para ficar mais fácil de escrever. Então, ó, nesse quadradinho, o valor dele é 0,4. E agora, eu tenho que nessa linha nós já temos o 0,4 mais o 0,8. Quanto que nós já temos ali? 4 mais 8, isso dá 12. 2 vai 1, 1 mais 0, 1, uma vírgula. Então, aqui nessa linha, nós já temos o valor de 1,2. Se o número mágico é 1,5, eu vou subtrair 1,2 para descobrir quanto que ainda está faltando e que eu tenho que preencher no quadradinho cinza. 5 menos 2, isso dá 3. 1 menos 1 dá 0 e a vírgula. Então, nesse quadradinho, o valor dele é 0,3. E 0,3, isso está aqui na alternativa B. O que vocês acharam dessa questão? Conta aí para mim. Vamos para a próxima questão. Questão de número 18. Os preços dos bilhetes para uma peça de teatro são diferentes para professores e para alunos. O bilhete de professor custa R$ 35,00 e o bilhete de aluno custa 3/7 do preço do bilhete de professor. O valor total gasto em reais com as entradas para uma peça de teatro de um grupo de 91 alunos e 6 professores então, é uma questão que vai envolver operações básicas. E para quem assistiu a minha live de revisão no sábado, eu falei que 2 assuntos que a FCC gosta muito de cobrar em prova é porcentagem e fração. E olha uma questão de fração aí. O que nós temos? Nós temos o 3/7. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular qual é o preço de um bilhete de aluno. E o preço do bilhete de aluno é 3/7 do preço de bilhete de professor. 3/7 de, esse D em matemática é multiplicação. Então, eu vou fazer 3/7 vezes 35. Sempre escreve a multiplicação primeiro, antes de sair multiplicando e dividindo. Por quê? Sempre dá para simplificar. E aí eu não preciso fazer uma divisão muito grande. Então, observa, 35 e o 7, eles são divisíveis, né? O 35 é divisível por 7.
Dividir 35 por 7, isso vai dar 5. 35 por 7 dá 5. E 3 vezes 5 é 15. Então, o ingresso de aluno é R$ 15. Então, esse é o ingresso de aluno. E o ingresso de professor, ele já tinha me falado, é R$ 35. Esse é o ingresso de professor. Bom, o que nós temos agora? Eu já sei qual é o valor do ingresso para aluno e para professor. Então, eu tenho só que multiplicar quantos alunos foram pelo valor do ingresso de aluno. Então, isso vai ser 91 vezes 15, 5 vezes 1, 5, 9 vezes 5, 45. Pula uma casa na hora de resolver. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 9, 9. Fazendo essa soma, 5 mais 0 dá 5. 5 mais 1 dá 6. E 4 mais 9 dá 13. Então, com os ingressos de aluno, foram gastos R$ 1.365. Isso aqui para aluno. E para professor? Eu vou multiplicar 6 professores pelo preço do ingresso de professor. Então, vai ser 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 3 vezes 6, 18. Com mais 3, 21. Então, o ingresso dos professores, no total, ficou R$ 210. E ele quer saber o valor total. Então, eu tenho somente que adicionar. Vou pegar o 1.365 e fazer mais 210. Então, 5 mais 0, 5. 6 mais 1, 7. 3 mais 2, 5 e 1. Então, o total gasto nesse teatro entre professor e aluno foi de R$ 1.575. E R$ 1.575, isso está na alternativa D de dado. E aí, gostaram dessa questão? Comenta aí o que vocês acharam. Vamos para a próxima questão. Questão de número 19. Um professor foi convidado a elaborar um determinado número de questões para uma prova e realizou a tarefa em 3 dias. No primeiro dia, ele elaborou metade das questões solicitadas. No segundo dia, ele elaborou metade das restantes. E, finalmente, no terceiro dia, ele elaborou 4 questões. O número total de questões solicitadas ao professor foi... Então, veja só, vou fazer uma tabelinha só para facilitar o entendimento. Eu vou escrever o que foi elaborado e o que está faltando. Então, eu vou dividir essa questão em 2 partes. O que foi elaborado e o que está faltando. Então, na primeira parte, ele elaborou metade. Ficou faltando metade. Tá certo? No segundo passo, ele elaborou metade, só que essa metade é do restante, e ficou faltando metade também do restante. Foi metade, metade. E olha que simples agora, porque no último passo ele elaborou 4 questões. Então aqui ele elaborou 4 questões. E essas 4 questões são essas que estavam faltando no passo anterior. Então, ou seja, essas 4 questões é metade do restante. E se metade do restante é 4, a metade do restante que ele resolveu aqui também era 4. Tá certo? Bom, então o que está acontecendo aqui? Aqui é 4, o restante era 4. Nesse passo, estavam faltando um total de 8 questões. Então, aqui eram 8 questões, ó, juntando essa com essa parte, e isso dá um total de 8 questões. E essas 8 questões é o total que estava faltando aqui no passo anterior. Então, isso aqui era 8. E se estava dividido na metade, aqui também era 8. Então, no inicial, o que nós tínhamos? As 8 que ele elaborou e as 8 que ficaram faltando. 8 mais 8, isso dá 16. Então, o total de questões que ele tinha para resolver era
16. Então, só para ficar claro o que eu fiz aqui, tá certo? Eu tenho a quantidade que ele elaborou e a quantidade que ficou faltando. E aí ele elaborou metade, ficou faltando metade. Depois, no passo de baixo, ele elaborou metade do que estava faltando e metade do que estava faltando foi o que sobrou. No último passo, ele elaborou as questões que estavam faltando, as 4. Então, essas 4 é o tanto que estava faltando no primeiro passo. E se é metade, aqui é 4 e aqui é 4. 4 e 4. E essas 4 e 4 é tudo que estava restando no dia anterior. Então, 4 e 4 dá 8. Então, eu comecei lá de baixo e fui voltando. Então, no primeiro passo era 4, no de cima era 8, e no outro era 8 elaboradas e 8 faltando, totalizando as 16 questões. Tá certo? E aí, conta para mim, o que vocês acharam dessa questão? Vamos para a próxima e última questão dessa prova. Questão número 20, a última questão da prova, ela diz o seguinte: um número inteiro positivo n, somado ao seu dobro, é igual à sua metade mais 10. O valor de n é... Então, essa é uma questão que eu consigo transformar isso em uma equação. Então, um número inteiro positivo n, somado ao seu dobro, ou seja, 2n, então um número inteiro n, mais o seu dobro, 2n, é igual a metade de n, né? Então, n sobre 2, mais 10. Então, essa situação toda eu transformei em uma equação. O que eu vou fazer agora para resolver essa equação? Eu tenho esse 2 aqui que está dividindo n, ó, ele está me atrapalhando. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação inteira, eu vou multiplicar ela por 2. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, 2 vezes n vai dar 2n. 2 vezes 2n vai dar 4n. Então, 2n mais 4n é igual. 2 vezes n sobre 2 vai ficar 2n sobre 2. E 2 vezes 10, isso vai dar 20. Olha só o que vai acontecer. 2n sobre 2, 2 em cima, 2 embaixo, eu posso simplificar. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Ó. 2n mais 4n, 6n, é igual. Do outro lado, eu simplifiquei o 2, que estava lá embaixo, então sobrou só o n, mais 20. Para resolver uma equação, eu tenho que isolar tudo que tem incógnita de um dos lados e tudo que só tem números do outro. Então, eu vou jogar tudo que tem letra para o lado esquerdo e tudo que não tem letra para o lado direito. Então, esse n que está do lado direito, eu vou jogar ele para o lado esquerdo. Vai ficar 6n. Para jogar esse n, eu tenho que trocar a operação que ele está fazendo. Então, se ele está adicionando, ele vai passar subtraindo. 6n menos n é igual a 20. 6n menos n, 5n, igual a 20. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 5, que é igual a 4. Ou seja, o valor de n é 4. É esse o número que eu estava procurando. E 4, isso está na alternativa A. Gostaram dessa questão? Conta aí para mim. E aí, o que vocês acharam da resolução dessa prova? Gostaram do vídeo? Gostaram das questões? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Ficou com alguma dúvida na resolução? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento, @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.